voltando da época dessas entrevistas, você lembra de alguma dessas que marcou pra caramba pra você? Ou pela pessoa, pelo que ela disse? A entrevista que mais marcou a minha carreira, assim, foi a do Drummond, porque também foi escondida, eu não falei pra ninguém. Por quê? Eu fiz 2 entrevistas com o Drummond. Porque, assim, as pessoas... as pessoas querem se meter, né? Aí, o que eu fazia? Eu tinha liberdade. A TV Globo me dava uma liberdade de escolha de entrevistado bastante legal. Então, eu falava com a Alice Maria algumas vezes, quando era alguém mais... Mas não tinha... Depois dessa época, depois que acabou a censura, né? Como eu trabalhava no Segundo Caderno, música popular, teatro e tal, os meus entrevistados eram essas pessoas. Só pra me Então, eu não localizar, tinha... a ditadura acaba, você tá onde? Deixa eu contar a história do Lobão. Tá. A história do Lobão do Lúcido tem a ver com o final da ditadura. Porque é o seguinte, essa expressão, você está lúcido... Mas vamos contextualizar para quem não sabe a história. Ele deu uma entrevista para você quando? Ele deu uma entrevista para mim, normal, que ele era... Ele já tinha rompido com o Bolsonaro? Não tinha rompido ainda. Tinha? A primeira não tinha rompido. A segunda ele já tinha rompido com o Bolsonaro. Mas alguns meses depois do alguns meses depois que o Bolsonaro assumiu. Mas eu não vou lembrar quando. A gente vai ter que pesquisar para ver quando. 3 ou 4 meses depois eu olhei essa entrevista. Aí ele começa a falar mal do Bolsonaro, tem que caçar, tem que fazer impeachment, tem que não sei o quê. E eu fui ficando... Porque eu estava na outra entrevista ainda, que ele tinha defendido a candidatura do Bolsonaro. Aí eu fiquei olhando para ele e tal, e ele ficou falando, não, tem que fazer impeachment, tem que tirar esse cara, não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, você tá lúcido? Você tá lúcido? Ele fala durante muito tempo e no final você olha para ele, você tá lúcido. Você tá lúcido. Isso ficou muito marcado. Aí pegaram isso e fizeram disso um meme, um carnaval com esse negócio. Mas não foi uma... Não, até veio aqui, muitas pessoas mandam, você tá lúcido no chat. Tá lúcido, olha isso. Mas isso não foi uma maldade minha, saiu espontaneamente. Por quê? Porque eu tinha uma tradição de fazer essa pergunta antes. Quando o Gabeira estava banido, morava na Suécia, eu fui à Suécia visitá-lo. E visitei vários banidos e foi uma experiência incrível, porque eles moravam todos num prédio e tinha uma geladeira grande assim, mas em comum, a geladeira era comum. Então tinha um andar que era dos iranianos, que era a época do Ayatollah Khomeini. Então os iranianos em oposição ao Ayatollah estavam vivendo na Suécia. A gente estava falando da Suécia, só de exilado, era uma casa de exilados. Então foi muito legal essa experiência de ter ido lá e tal. Foi a minha primeira viagem ao exterior e tal, foi muito marcante. Aí, depois a gente foi a Paris, eu fui à Itália, depois a Londres e tal. Então foi uma primeira vez que eu fui à Europa e tal. Eu fui encontrar o Gabeira, foi muito legal. Aí, no meio disso tudo, eu tô no Rio de Janeiro, tô no Antonino, e liguei para ele do telefone do Antonino, ele ligou pro telefone do Antonino e tal, era telefone fixo. Sim. E ele diz, eu vou voltar pro Rio, vou voltar pro Brasil, dia tal. Eu falei, peraí, mas a anistia não foi decretada ainda. Aí ele falou, não, eu vou voltar. Eu falei, peraí, você tá lúcido? Você vai voltar? A anistia não, você pode ser preso. Aí ele falou, tudo bem, você leva maçã pra mim. Eu falei, tá bom, você tá lúcido, né? Tô lúcido. Termina aí. Eu fiquei com essa expressão e adotei essa expressão no meu vocabulário. Entendi. Quando a pessoa me falava uma loucura, eu falava, peraí, você tá lúcido? E ele acabou voltando. Ele voltou. A cena da volta tá no documentário que o Moacir Góes fez dele. Eu tenho as fotos, eu cedi as fotos até, tenho as fotos. Ele chegando, carregado pelos amigos, do Eni Ventura, um monte de gente bacana, Ziraldo e tal. Ele volta num terno branco. No voo dele veio o Flamengo, que tinha ganho a Libertadores. Então tinha uma banda no aeroporto, virou uma festa e não foi preso coisa nenhuma. Foi pra casa, a gente fez uma festa à noite e foi tudo ótimo. Eu morava no quarto de sala, tá? Mas a gente entupiu todo mundo. Lá. Aglomeramos no quarto de sala, para usar um termo moderno, e deu tudo certo. Mas essa pergunta, você está lúcido, ficou como uma marca minha. Eu sempre brinquei bordão, com isso, entendeu? Então eu falei pro Lobão espontaneamente, assim, na boa, eu não quis dizer você... Mas você sentiu que ele ficou magoado com você? Porque ele contou essa história pra gente normal. Pois né? Eu não senti, eu fiquei com medo dele, eu nunca mais encontrei ele. Ele contou essa história pra gente então, eu fiquei com medo dele dele ter ficado chateado. Mas eu gosto muito dele, gosto muito da Regina, adoro.
Não, Nada a ver demais, isso, demais. ele é ótimo. Ele veio em 2 partes aqui. Era tanto assunto que dividimos em 2 partes, assim. Ele é uma figuraça. Comemos pizza ontem Não, aqui. a gente fez eu fiz o Sarau da Leda, que foi uma coisa que eu fiz no Rio e fiz aqui em São Paulo. Aqui eu fiz no Teatro Itália, no Rio fiz no Teatro Net. Logo que eu saí Logo que eu fui, que não renovaram meu contrato, que foi o estardalhaço, Depois quando do não Sem renovaram, Censura. depois do Sem Censura, quando não renovaram meu contrato, eu fiz essa temporada no teatro, chamava Sarau da Leda. Que era você recebendo... Era eu recebendo uma entrevista, às 4h da tarde, a hora do programa, eu fazia uma entrevista com alguém de música. Tá. Comecei com a Alcione, aí fiz Alcione, Elba Ramalho, Wanda Sá, Roberto Menescal, Aguinaldo Timóteo, Edinardo, Anguiamelinha, Marcos Valle, Joyce, todos os naipes, né? Leni Andrade, Ângela Rorô, várias pessoas, vários tipos da música popular brasileira, vários segmentos. Aqui em São Paulo eu fiz Toquinho, Lobão, Ângela Maria, Leci Brandão. Quem mais? Leci Brandão, Ângela Maria, Toquinho, Lobão. Fiz 5, falta 1. 5 você fez? Aqui em São Paulo fiz 5. No Rio fiz 8 ou 10. Tá. Bom, enfim, foi super legal. E tô chateada que eu tô esquecendo de um, eu acho. Bom, estreou com o Toquinho aqui. E terminou com a Ângela Maria aqui. Mas, enfim, foi muito legal. E o Lobão me deu uma super entrevista. E depois eu fiz 2 vezes na minha casa. Sim. Quando eu fazia presencial. Antes da pandemia. Então, eu sempre gostei dele, imagina. Uma vez a gente saiu até com o Bruno Garchagen. E é muito legal também. Eu sempre gostei do Lobão, imagina, eu sempre gostei do Lobão. Eu entrevistei o Lobão no Hoje várias vezes também, tem essa imagem aí. O Lobão cabeludão. Porque uma das épocas que ele foi preso. Jovem, quando ele foi preso. A história dele é maravilhosa. Muito jovem, inclusive. Muito bom, tudo muito bom. Não achei. Eu gostaria que ele não tivesse ficado chateado, mas eu não encontrei com ele depois. Eu não senti isso não, né, Mandíbula? Quando ele contou a história pra gente. Porque eu não fiz maldade, não. Eu fiz mesmo na loucura, assim. Ele foi bem tranquilo. Ele falou mais da galera encher o saco e imagino que a galera encheu atacar muito o saco pra atacar ele. Exatamente. Usaram pra atacá-lo, mas foi um meme que fizeram com ele. Mas isso é uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu sinto isso me agora... Me sacaneiam tanto também. Então, isso que eu ia falar contigo também. Eu também sou sacaneado e tal. Por conta de entrevistados, a pessoa confundir a opinião da gente com conversas, né? Você deve sofrer muito isso. Nossa. Se você entrevista uma pessoa, você vira o que aquela pessoa pensa. Não, é assim. Vou falar mesmo. Tá. Eu entrevistei o Ciro agora. 3 vezes eu entrevisto o Ciro. Ninguém me chama de cirista. A vida inteira eu fiz campanha pro Lula. O Lula o Lula apoiou a candidatura do Gabeira. O Gabeira Partido Verde, quando ele foi candidato a governador do Rio de Janeiro, contra o Eduardo Paes, não, contra o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral decretou feriado contra o Eduardo Paes, prefeito do Rio. O Sérgio Cabral decretou feriado para as pessoas, porque no Rio, feriado, todo mundo viajou, Gabeira perdeu, sei lá, por 5 mil votos, um vexame, um horror, entendeu? E agora vão decretar feriado. Já decretaram feriado no Rio, dia 6 de setembro. Já? Já é ponto facultativo. Porque é um argumento que eles usam quando eles querem esvaziar alguma coisa, entendeu? É um truque pra galera... É um truque, Já, o Eduardo Paes já decretou feriado municipal. Pra esvaziar. Pra esvaziar, ele aprendeu, né? Olha bom, só... Falei. Pronto, falei. Hashtag, pronto, falei. Aí entrevistei o Jair Bolsonaro. Mas eu entrevistei o Jair Bolsonaro, entrevistei o Álvaro Dias, entrevistei o Ciro, entrevistei o João Amoedo, entrevistei... O Haddad não, porque eu entrevistei todo mundo no Rio. Tá. E o Haddad eu não entrevistei por isso, tá? Bom, corta. Tá. Virei bolsonarista. Mas não te encheram o saco quando você entrevistava o Ciro? Porque aqui não. Nunca. Cada Nunca. semana... O Ciro já entrevistei 3 vezes, ninguém me chama de cirista. O Ciro veio aqui semana passada. E eu adoro entrevistar o Ciro. Então, ele é maravilhoso. Adoro. Só que eu virei comunista. Acho a mulher dele, a Gisele, maravilhosa. Ela tava aqui, né? Uma querida. Adoro. Aí
Ninguém me chama de cirista. Aqui, entendeu? dependendo do convidado, me chama. Ah, é? Ih, então você vai ser bolsonarista, porque Essa semana toda o pessoal vez que eu falou, leio... Vilela bolsonarista só chamou Bolsonaro. Porque veio você, o Roger, o Lobão virou bolsonarista de novo. Eles colocam na mesma panela. É impressionante. Veio o Tico Santa Cruz aqui, não sei se você já Ih, falou com ele. você é lulista, então, Aí agora. é lulista. É. Não, eu adoraria entrevistar o Chico Santa Cruz. Eu tenho medo dele, o Tico Santa Cruz, só que eu tenho... É Tico. Tico. É Tico Santa Cruz. Só que o Tico, eu tenho medo Ele de é ligar pra cirista. ele e ele não vai topar. Ele é cirista. Ah, ele é cirista? Ele que me fez a ponte com o Ciro. Ah, ele então apoia- eu vou tentar. É. Eu pensei porque o pessoal do Lula não quer me dar Não é do Lula. entrevista. Não é do Lula. Ele é cirista. Ele O que fez a Haddad não ponte. quis me dar entrevista, a Dilma. Eu falei com os assessores da Dilma, eles falaram, ah, claro, a gente vai marcar. E nunca marcaram. Estamos tentando também. O com Lula nunca consegui chegar perto, É que depois. agora ele tá fazendo musculação Agora com a não... perna, né? ele tá Você fazendo viu? musculação. Você viu? O Pernoca, né? Pernoca dele, né? Pernoca O dele. pessoal falou que ele Eu tá achei interessante a menina que fez a matéria dizendo 5 exercícios para você ter a perna do Lula pro verão. Eu achei uma coisa assim Nossa, é o que eu tava inacreditável. precisando, né? Eu né? queria essa matéria, Então, realmente. você tem que entrevistar Eu quero essa ter- moça. Eu acho que foi na Folha, no UOL. Ela fez essa Aí o pessoal matéria. fez umas piadas de sacanagem, eu achei. Falou que, claro, ele treina que nem um condenado, é claro que ele vai ter essa perna. Eu achei de mau gosto. Você não achou de mau gosto essa piada? Eu nem ri. Eu concordo. Não é? Eu achei... Desculpa, mas Mas eu não agora- consigo resistir a nenhuma piada. Eu também. Isso não interessa Ô, Lula, quem você tem que é. Eu aceitar rio essas sempre. piadas. É.